Para quem estava acompanhando a gente pela internet, agora se junta a audiência do canal a cabo e a audiência do canal por satélite, né? Agora está todo mundo junto, voltamos a discutir. E eu queria pedir atenção aqui para uma matéria que está na homepage do UOL sobre a Lava Jato, né? Juíza torna réus Vacari, Duque e mais 37 alvos no caso da Torre de Pituba. A juíza Rejane Zenir, da primeira zona eleitoral de Brasília, colocou no banco dos réus o empresário e delator Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque, e mais 36 investigados da antiga Operação Lava Jato. Eles são acusados de supostos crimes de corrupção, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de ativos e organização criminosa na construção e ampliação da Torre de Pituba, nova sede da Petrobras em Salvador. A reportagem originalmente é dos nossos colegas do jornal Estado de São Paulo, que buscou contato com a defesa dos investigados e ainda não conseguiu. O caso nasceu da Operação Lava Jato e era conduzida pela 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara do então juiz federal Sérgio Moro. Depois foi remetido para a Justiça Eleitoral de Brasília, após o STF reconhecer a competência da mesma para analisar ações conexas a crimes eleitorais. Além disso, o processo foi atingido pela anulação das provas do acordo de leniência da Odebrecht, mas ainda assim permaneceu de pé. E, por fim, o Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia no processo, apontando que, mesmo com a exclusão de inúmeras provas, a acusação ainda se mantinha de pé. No último dia 13, a juíza considerou que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação para o recebimento da denúncia. Thales, como é que você vê essa nova denúncia? É um grande dia da marmota? As condições de corrupção continuam? Ou o Ministério Público Federal avançou o sinal? Como é que você vê essa denúncia? Você vê ela sólida ou você vê ela como mais um desdobramento da Lava Jato? Olha, eu não sou jurista e nem conheço detalhes dessa denúncia para dizer se é sólido ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: é evidente que houve roubo na Petrobras. O próprio Lula já reconheceu isso. Esse Duque é um dos que admitiu que roubou. A Odebrecht também admitiu. Tá, a delação premiada do Marcelo Odebrecht foi anulada, tudo bem. As provas, uma parte das provas, diz o Ministério Público, continuaram valendo e são suficientes para manter o processo. Eu acho que é de bom tom que esse julgamento vá até o final, que a opinião pública fique sabendo exatamente e julgue, olha, o que houve e o que não houve. Houve um erro básico da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro guiou o processo com motivações políticas evidentes, e isso daí decidiu bem o Supremo em anular as decisões do juiz. Houve um erro do Supremo, porque o Supremo também, de certa forma, respaldou o Sérgio Moro em vários momentos. Muita gente aí errou. Agora, o fato dessas pessoas todas terem errado não exclui a possibilidade de que tenha havido roubo, de fato, promovido pela Odebrecht, é, na Petrobras. Isso daí está, e esse cheiro de que houve problemas sérios na Petrobras, isso está evidente na opinião pública toda. Então, é fundamental, eu vejo com bons olhos esse processo permanecer e ser julgado para a gente poder saber, levantar tudo, vem cá, e que as pessoas sejam punidas pelo que ocorreu. Algum tipo de punição tem que haver, não pode ser. Porque a Lava Jato foi mal tocada pelo juiz Sérgio Moro, com o respaldo de juízes da Lava Jato que fizeram, houve uma perseguição a Lula, evidente, houve, mas agora a gente tem que dizer, vem cá, o próprio Lula admite, houve roubo. Vamos ver quem roubou, quanto, como, onde, por quê, e condenar as pessoas que roubaram. Essa é a questão. Carol? Só um comentário. É interessante a gente prestar atenção nessa notícia, que foi uma decisão da zona eleitoral. Por quê? Lá em março de 2019,
o STF autorizou que ações que fossem conexas a crimes eleitorais, elas saíssem do tribunal, saíssem da Justiça Federal lá de Curitiba, ou então os processos que estivessem no STF relativos à Lava Jato, e fossem transferidos para a Justiça Eleitoral julgar. Na época, teve uma grande polêmica que foi o seguinte: como que você vai mandar um caso criminal para a Justiça Eleitoral conduzir? Isso foi lá em 2019, e a expectativa que se tinha é que essas ações iam demorar muito mais para tramitar na Justiça Eleitoral, com risco inclusive de prescrição dos crimes, do que na Justiça Especializada, que seria a Justiça Federal ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, que também, apesar de não ter competência originária criminal, tem julgado bastantes processos nos últimos anos, né, de cunho criminal. E o que a gente viu na prática? Isso foi em março de 19. A gente está em dezembro de 24 e só agora a denúncia foi recebida pela primeira vara da Justiça, pela primeira instância da Justiça Eleitoral aqui no DF. Ou seja, olha o tempo que se levou para esse inquérito virar ação penal, porque agora que eles foram tornados réus, vai vir uma nova fase processual, a ação penal vai tramitar, e só depois da tramitação dessa ação penal, com nova produção de provas, novas produções de provas, novos depoimentos de testemunhas, de acusados e manifestações do Ministério Público, ou seja, mais uma leva de tramitação processual nesse caso específico, ou seja, foram 5 anos só para recebimento da denúncia. Então, as críticas lá de 19 estavam certas, mas naquele momento o STF estava afogado de ação da Lava Jato e, de alguma forma, deu um jeito de sair distribuindo para todo mundo esses processos para se liberar e poder julgar outras coisas. E é tanto que mandou esses casos para a Justiça Eleitoral e logo depois mudou o entendimento sobre o foro privilegiado, também saiu distribuindo essas ações para outras varas, para outras competências, para poder ele mesmo, o STF, se desafogar. A consequência prática é isso: os processos estão tramitando com lentidão. Então, assim, a gente fica aqui, né? O Thales falou da opinião pública, que as pessoas têm convicção de que houve sim crime na Petrobras, mas a perspectiva de punição ainda está muito lá para frente, não é coisa para agora. Interessante. Quer completar, Thales? Não, não,